Fala pessoal, tudo bem? Olha quem está aqui hoje, minha filha Maria Tereza, né? Isso é uma nova fase, por isso que eu passei um tempo aqui sem gravar, né? Me dedicando à minha esposa e essa princesa que está aqui com a gente, viu? Então assim, ó, só para vocês conhecerem, dá um oi pro pessoal, tá dormindo ainda, né? Mas é isso, viu? Então vamos para a aula aqui, só para compartilhar com vocês, Dona Maria Tereza, né, meu amor? Deixa a mamãe ajudar o papai agora. Segura. Isso. Então é isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Passar desse momento aqui. Deixa eu até ligar o ar aqui agora. Então vamos lá. Hoje nós vamos, na verdade, nós vamos continuar estudando, né? A lei orgânica, continuar sobre o estatuto. Olha, vai bagunçar na cabeça do pai aqui, né? Então, nós estamos estudando a lei orgânica sobre a administração pública. Agora sim, esse material está aqui na descrição para que você possa baixar. Também tem o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E ao final, né, eu vou comentar sobre dois materiais fundamentais nessa reta final que eu desenvolvi para você. Tá bom? Então, vamos aqui, vamos para cima. Lembrando, né, se inscreva aí e deixe o seu like. Então, vamos lá. Sobre essa parte, nós já vimos, que eu falei com vocês, sobre a administração pública. Então, vamos aqui trabalhar alguns artigos e incisos, tá bom? Olha cá. A publicidade, vou pegar de vermelho aqui, ó. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter. Presta atenção que é essa parte que vai cair na prova, ó. Educativo, informativo ou de orientação social, tá? Eu já vi questões comentando sobre orientação sexual, mas nesse quesito aqui, ó, vai estar orientação social, tá? Então, toda a publicidade que rege a administração pública está baseada nesses três elementos, correto? Então, vamos lá. Dela não podendo constar nomes, deixa eu destacar aqui, ó. Vou pegar aqui de vermelho agora, isso. Olha cá. Não podendo constar nomes, símbolos ou imagens. O Rodrigão, mas não pode, que caracteriza o quê? Promoção pessoal. No caso, por exemplo, um prefeito, ele pode sair plotando aí nos carros da prefeitura o rosto dele? Não. Por quê? Porque é um princípio constitucional da impessoalidade, ou seja, a administração pública ela é baseada para todos e ela não deve ter um cunho para promover apenas uma pessoa, correto? Então, nesse cenário, olha aqui, caráter o quê? Educativo, informativo e de orientação social. Combinado? Então, vamos lá. Olha aqui. Parágrafo 2º. A não observância nos incisos 1 e 2 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, tem que seguir o que está escrito na lei, porque caso venha a infringir, o que vai acontecer? Primeira coisa, nulidade do ato e punição. O que é nulidade do ato? Vai se tornar sem validade e punição da autoridade responsável, tá? Então, nesse cenário aqui, preste muita atenção em relação a isso. Combinado? E só um detalhe aqui, deixa eu só trazer isso aqui para você, ó. Os incisos 1 e 2 estão aqui, ó. Os cargos e empregos, isso aqui nós estamos comentando sobre, lá no início que nós vimos do artigo 87, sobre essa questão de entrar para a administração pública, ou seja, ocupar um cargo, correto? Isso aqui eu já comentei em outras aulas, mas eu vou só reforçar junto com você. Combinado? Então vamos lá. Olha aqui. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis. Deixa eu até destacar esse aqui, ó. Cargos, empregos e funções. Cada um vai ter uma característica diferente, mas nossa prova vai cair só o texto de lei, então não vou explicar isso a fundo, tá bom? Então aqui, eles são acessíveis a quem? Aos brasileiros que preenchem os requisitos e aos estrangeiros. Então preste atenção nisso. Brasileiros, pode cair na sua prova somente a brasileiros natos? Pode, tá?
Se vier aqui, quando fala de brasileiros, está falando tanto dos natos quanto os naturalizados, certo? Então, essas duas hipóteses já estão entendidas quando coloca o termo brasileiros. Rodrigão, existem alguns cargos que são acessíveis somente a brasileiros natos? Sim, mas é isso quando a gente estiver falando de cargo eletivo, tá bom? Que não é o caso agora especificamente, e também tem alguns cargos, né, mediante concurso, que são preenchidos apenas por brasileiros natos, tá? Mas como a ênfase, ou seja, o estudo nosso é pautado só no que está na lei orgânica, eu não vou entrar numa aula de direito constitucional com você, tá? Vamos lá então. Então, os cargos podem ser preenchidos tanto por brasileiros quanto por estrangeiros. Agora, presta atenção. Se alguma pessoa não tiver o requisito, por exemplo, olha cá. Suponhamos que eu sou seu amigo aí, eu, né, sou coordenador lá, eu sou chefe da seção de motoristas, por exemplo. E eu contrato você, porque é meu amigo, minha amiga, sem habilitação. E aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer o que nós acabamos de ver ali anteriormente. A nulidade do ato e a punição à autoridade. Correto? Então, isso vai estar se aplicando aos incisos 1 e 2. O 1 nós acabamos de ver. O 2 nós vamos na sequência. Combinado? Então, muito bom. Vamos aqui. Ó, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso. Ok. Então, deixa eu pegar aqui, junto com você, vou de um marca-texto amarelo. Isso, ó. A investidura em que? Em cargo ou emprego público depende de o quê? Aprovação prévia em concurso público. O que acontece? Eu posso, por ser seu amigo aí, colocar você como servidor público efetivo sem concurso? Na maracutaia? Não. Agora, se isso acontecer, vai acontecer o quê? A nulidade do ato e a punição à autoridade que realizou. Tá ficando claro para você? Beleza, então vamos lá. De provas e títulos, ok. Agora deixa eu destacar isso daqui, ó, essa parte final. Ressalvadas as nomeações para carga em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre nomeação e exoneração. Agora, o que acontece? Por exemplo, eu posso te contratar, e você sendo meu amigo, minha amiga, para algum cargo de direção? Posso, desde que, aí a questão é a seguinte, não envolve aqui essa questão de favorecimento, envolve a competência técnica. Você pode ser meu amigo, minha amiga, mas exerce, tem ali, você é um profissional da sua área que tem uma qualificação de renome e tudo, então não é exclusivamente por uma questão de amizade, porque envolve confiança aqui, certo? Mas também é por uma questão técnica. Então, nesse cenário aqui, não é? Cargos em comissão, eles são de livre nomeação, ou seja, não precisa passar por concurso, mas eles também são de livre exoneração, ou seja, a pessoa é demitida facilmente sem nenhum processo administrativo, tá? Então, em síntese, se a pessoa ela foi contratada sem os requisitos, ou se a pessoa ela foi contratada para um cargo efetivo e ela não passou por concurso, ou a pessoa foi contratada para um cargo em comissão e ela não tem os requisitos também, o que vai acontecer com ela? Torna-se nulo o ato que fez com que essa pessoa entrasse na administração, ao mesmo tempo em que é punida, né, a pessoa, a autoridade que realizou esse ato. Combinado? É isso que está sendo falado aqui. Então, beleza. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, viu? Vamos lá aqui então. Ó, parágrafo 3º. A lei disciplinará é ótimo, viu? Disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. Então, nós vamos ver aqui, ó, quais são as formas de participação do usuário. Ou seja, quando você chega em algum lugar lá da prefeitura para poder, né, ter alguma informação, tirar alguma dúvida, quais são ali as suas formas de participar. Combinado? Então, olha aqui. Inciso 1, né, as reclamações. Então, a primeira forma de participar é o quê? Reclamando, tá bom? Reclamações relativas a prestações de serviço ao público em geral, asseguradas a manutenção de serviço e atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade do serviço. Então, em síntese aqui, como é que o usuário vai participar? A primeira forma é o quê? Via reclamação.
E aí, essa parte final que eu acho interessante destacar, ó, vai ter uma avaliação que externa e interna, ou seja, a prefeitura pode chamar alguém para poder avaliar ali como está sendo prestado o atendimento. Tanto ela pode também se autoavaliar mediante ali algum questionário, enfim, alguma forma de verificar como é que anda a conduta do servidor, da servidora. Combinado? Então, mas a primeira forma de participação, via reclamação. Ok. Segunda, acesso aos usuários a registros administrativos. Ok. Opa, eu estou. Então, olha aqui. Ó, acesso dos usuários a quê? Registros administrativos e informações sobre atos de governo. Então, você e eu, nós podemos ter acesso a informações da prefeitura? Podemos, tá bom? Agora, o que, que acontece? Isso daqui não vai cair na sua prova, porque está se referindo ao artigo 5º. Artigo 5º, inciso 33, ele vai falar que em alguns momentos a administração pública ela pode negar informação ao usuário, dependendo da complexidade, do grau. Deixa eu só te dar um exemplo disso. Quando aqui em Montes Claros, por exemplo, a barragem da Copasa, ela diminuiu o nível, o que, que acontece? A prefeitura não estava informando o nível da barragem. Por quê? Para não alarmar mais a população e não causar ali um tumulto. Graças a Deus vieram as chuvas, a barragem deu uma normalizada, mas isso é só, né, um exemplo. Então, na hora da sua prova, o que você pode ver lá? Vai cair o que está escrito aqui, mas em síntese o que é? O usuário ele pode buscar informações referentes à prefeitura e em alguns momentos a prefeitura pode negar, tá bom? É isso que está sendo falado aqui. Mas assim, ó, a lógica é, vai cair o que está escrito. Eu acho que esse aqui tem pouca chance de cair, porque eles vão evitar incisos que façam menção a outra lei, no caso aqui a Constituição. Então, é bom que você saiba, mas eu acho que o percentual de chance de cair isso aqui em prova é bem pequeno, tá bom? Essa parte específica aqui do inciso 2, tá bom? Vamos lá. 3. A disciplina da representação contra exercício negligente ou abusivo de cargo. Agora presta atenção aqui, ó. Representação contra exercício negligente ou abusivo. Rodrigão, você não falou que a primeira forma de participação não era reclamar? Reclamar é uma coisa. Agora aqui, nesse inciso 3, você está, entre aspas, entregando alguém que de alguma forma te causou ali algum constrangimento, ou seja, que não prestou o serviço para você da forma como deveria, porque isso é considerado o quê? Abuso do servidor ou da servidora. Então, nesse caso, você vai estar representando, ou seja, vai oferecer uma denúncia, normalmente é na ouvidoria, contra a conduta do servidor ou da servidora que de alguma forma te prejudicou. Combinado? Então, ok, essas são as 3 formas de participação do usuário. Vamos lá? Vai poder reclamar, vai poder ter acesso a informações ressalvadas algumas, ou, né, ele também, ou ela, né, vão poder ali representar contra ato abusivo de algum servidor, de alguma servidora. Tá bom? Bora lá. Olha aqui, parágrafo 4º. Isso aqui é importantíssimo, tá? O parágrafo 4º é batata. Vamos lá. Os atos de improbidade administrativa importarão. Aí deixa eu só trabalhar isso aqui com você antes de continuar lendo. Ó. Improbidade administrativa. O que significa isso na prática? O servidor que ele cometeu algum erro na sua conduta. Tá bom? Normalmente acontece quando tem algum desvio de dinheiro, quando tem algum roubo ali na administração. Então, o que vai acontecer com o servidor caso ele tenha algum ato de improbidade administrativa? Tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Importarão. Deixa eu trocar a cor do marca-texto agora. Ó, primeira coisa, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Depois eu venho escrevendo ali as letras, tá bom? Disponibilidade dos bens, tá? E ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Sem prejuízo da ação penal cabível. Então vamos lá, olha aqui. Primeiro, o que acontece? Deixa eu pegar aqui isso, ó. Primeira coisa, suspensão dos direitos políticos. Depois tem perda da função.
Depois tem indisponibilidade, faltou um I aqui, né? Um indisponibilidade. Depois vem ressarcimento ao erário e letra E. Então, qual que é o macete que eu tenho para você aqui, ó? RIPS, tá? Então, se aparecer lá improbidade administrativa, ó, primeira coisa, o R é de quê? Ressarcimento ao erário. O que a pessoa ela pegou de forma errada, né? Enfim, o que ela desviou, ela vai ter que devolver. Por isso que chama ressarcimento ao erário. Erários são os cofres públicos, tá bom? Ok, próximo aqui. Indisponibilidade dos bens é que a pessoa vai ficar com todos os bens dela bloqueados até ela pagar o que ela, né, o erro que ela fez, o desvio que ela cometeu. Combinado? Vamos lá. O P vai ser perca da função pública. Isso daqui, ó, deixa eu até pegar outra cor aqui, ó. A letra B para nós ela é muito importante, viu? Perca da função. Olha aqui, um servidor, um funcionário seu, um funcionário sua que roubou você, você vai manter ela lá? Não. A administração pública vai mandar embora. Por isso vai falar perda da função pública, tá bom? Então atenção a isso, porque na hora da prova eles vão querer colocar suspensão da função pública. Aí pensa, um funcionário que roubou, você vai suspender ele? Não. No caso aqui vai ser o quê? Perda, tá bom? Então perda da função pública. E aqui o S vai ser suspensão dos direitos políticos, tá? Então, normalmente, o que mais eles invertem é esses dois aqui, ó. Eles vão colocar suspensão da função e perda dos direitos políticos. Não, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o vermelho de novo para eu poder explicar para você. Não existe perda dos direitos políticos porque, se houvesse, a pessoa deveria ser banida. Direitos políticos é a pessoa poder votar e ser votada. Se a pessoa for impossibilitada de votar pelo resto da sua vida, ela vai ter um problema com o governo. Ela não vai conseguir tirar nenhum documento, a pessoa não vai conseguir prestar concurso, ela vai ficar com a vida toda comprometida. Então aqui não se trata de perda dos direitos políticos, e sim suspensão, tá? Qual é o prazo aqui? Aí vai depender do que a pessoa cometeu, tá bom? Então nós não estamos falando de perda de cargo eletivo. Aí que nós sabemos aí, suspensão, né, dos direitos políticos é em torno de 8 anos. 8 anos mesmo, que é a lei da ficha limpa. Mas nesse cenário aqui, suspensão dos direitos políticos, a lei não trouxe qual é o tempo. Só disse que vai haver o quê? Uma suspensão. Combinado? Então qual é o macete para atos de improbidade administrativa? RIPS. Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perca da função, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, tá bom? E ali, além disso, ó, sem prejuízo da ação penal, ou seja, isso daqui é tudo na esfera. Isso que nós falamos administrativamente é interno. E ainda, a depender do que for, a pessoa ainda vai responder uma ação penal, tá bom? Então, pega esse macete aí, porque ele vai nos ajudar muito. E isso aqui gosta de ser muito cobrado em prova, tá bom? Vamos lá, olha aqui. Vamos voltando, isso, ó. Parágrafo 5º. A lei federal estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Isso aqui é importante também, porque complementa o parágrafo passado. O que acontece? Deixa eu pegar aqui de um marca-texto amarelo. Isso, ó. Primeira coisa, lei federal, o que ela vai estabelecer? Os prazos de prescrição. Ou seja, quanto tempo depois que a pessoa... Quanto tempo depois pode haver punição para aquela pessoa ou não. Por exemplo, se a lei federal determinar que para crimes onde há um menor potencial, passados-se 3 anos, ninguém descobriu, a pessoa ela vai ficar o quê? Sem pagar nada, ela não deve nada. Tá? Isso eu estou só dando exemplos assim, de forma aleatória. Porque nós temos isso, salvo engano, na Lei 8.112, que vai ter ali os prazos para... caso ninguém descubra ou caso
descubra-se posteriormente que o servidor cometeu um crime. Então, nesse cenário aqui, nós não estamos dizendo qual é o prazo. A lei orgânica só diz que vai haver uma lei federal para explicar quais são esses prazos para punir ali o servidor. Então, só um outro exemplo. Se passou 5 anos, ninguém descobriu que o servidor ali desviou dinheiro, aí essa pessoa não vai ser punida em relação à parte do roubo, mas ela vai ter que devolver o dinheiro, porque a administração pública também não é besta, né? Ou seja, ela não vai ficar presa, por exemplo, mas ela vai ter que devolver. Onde tem escrito isso, Rodrigão? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de vermelho, ó. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, o que é ressarcir? Devolver o que você roubou, que a pessoa lá desviou de forma ilegal, tá bom? Então, beleza, vamos aqui. Vamos seguindo, ó. Esse aqui eu acho interessante porque é chamada ação regressiva. Deixa eu só explicar antes de ler, porque você consegue visualizar. A ação regressiva é: você, servidora da prefeitura, estão com um carro lá da administração pública e vocês colidem com um carro de terceiro. Vamos lá. Você da prefeitura e eu sou a pessoa que estou dirigindo meu carro lá. Você com o carro avançou a placa de pare e bateu no meu. O que acontece? Eu não vou te processar. Eu processo a prefeitura para poder pagar os custos do meu carro, a prefeitura paga. E o que é ação regressiva? Depois a prefeitura vai cobrar de você. Tá entendendo? Então é isso que está sendo falado aqui. Então vamos ver aqui, vamos analisar. Ó. As pessoas jurídicas. Pessoa jurídica é empresa, tá bom? Vou pegar aqui um marca-texto de outra cor. Ó. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, portanto, é uma empresa. De direito público é uma empresa pública. De direito privado, empresas privadas, certo? O que elas têm em comum? Se elas forem prestadores de serviços públicos. Ok. Olha para você ver que interessante. Deixa eu pegar aqui o verdinho mais claro, que é do mesmo assunto. Ó. Responderão pelos danos que seus agentes causarem. Tá? Então, olha aqui, responderão pelos danos. Por isso que eu falei, no caso, eu vou te processar? Não, eu vou processar a prefeitura. Aí vem assegurado, deixa eu pegar aqui agora de azul, ó. Assegurado o direito de regresso, ou seja, volta a conta para você, né? Contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, nesse contexto aqui, ó, isso se aplica muito também dentro das carreiras militares. Que às vezes um policial lá, ele está perseguindo um vagabundo, o que acontece? Ele bate a viatura, às vezes ele tem que pagar a viatura do próprio bolso. Tá? Às vezes, infelizmente, isso acontece. Mas isso aqui é chamado de ação regressiva. Eu preciso que você entenda isso, porque isso aqui pode, né? Isso aqui tem chance verdadeira de cair na prova, porque complementa ali o RIPS. Combinado? Então vamos lá. Olha aqui. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite acesso a informações privilegiadas. Então, assim, ó, o que nós temos aqui? Uma pessoa, um servidor, que ele tem acesso a informações privilegiadas. Ou seja, sabe quando a prefeitura vai comprar, vai fazer uma licitação, por exemplo. Aí o que acontece? A lei orgânica é ela que vai dizer quais serão os critérios para essa pessoa ocupar o cargo? Não. Está falando aqui, ó, a lei disporá sobre o quê? Requisitos e restrições. A quem? Vamos trocar de cor aqui, ó. O ocupante de cargo ou emprego da administração que tem acesso a informações privilegiadas. Logo, em outras palavras, vai ter a lei orgânica, deixa eu pegar aqui, ó. A lei orgânica pediu a existência de uma outra lei para que essa lei aqui discipline como é que vai ser essa questão dessas pessoas que têm acesso a informações privilegiadas. Ok? Beleza, vamos lá. Isso daqui, ó, autonomia gerencial. A autonomia gerencial orçamentária, deixa eu só, acho melhor esse aqui, é grandinho, mas ele é simples. Isso daqui eu acho interessante porque a administração pública ela pode dar um certo grau de autonomia para algumas
algumas empresas, né, que fazem parte da administração indireta, para elas ganharem mais do que o teto. Nós já vimos isso daqui em aulas anteriores sobre o teto do servidor público, tá bom? Então, pegue aulas anteriores e assista sobre isso, é importante. E aqui, se houvesse esses acordos aqui, esses contratos, para que essas empresas, né, que fazem parte da administração indireta, que elas possam ganhar mais do que o teto, elas vão ter que ganhar mais dinheiro. Por que eu acho isso interessante nesse cenário? Porque é um estímulo à produtividade. Então, nesse cenário aqui, você quer ganhar mais? Beleza, pode ganhar mais do que o teto. Vamos fazer um acordo aqui, tudo firmado? Ok. Então, se você cumprir as metas que estão sendo estabelecidas, você pode ganhar mais. É isso que está sendo falado. Combinado? Então, vamos lá. Ó, a autonomia. Deixa eu pegar aqui o laser. Isso. Ó. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada. Então, a autonomia gerencial e principalmente essa aqui, a autonomia financeira pode ser ampliada. Mediante o quê? Mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. O que eu tenho para te falar sobre isso daqui? Eu não vejo aqui, em âmbito de Montes Claros, por exemplo, alguma entidade da administração indireta, por exemplo, a Previmoc. Previmoc, ela pode querer ganhar mais? Pode. Né, os servidores ali, desde que eles cumpram a meta de desempenho e tudo, mas são raríssimas aqui, às vezes, as possibilidades em âmbito municipal. E já em âmbito federal, por exemplo, nós temos a Petrobras, tá? E ali sim o ganho é muito maior, tá bom? Mas aqui eu espero que esteja ficando claro para você. Pode haver isso? Pode, mediante contrato. Nesse contrato vão ter as metas e mais algumas cláusulas que nós vamos ver agora. Combinado? Então, olha aqui. Vai ter o prazo de duração do contrato, então vai ser um contrato de produtividade de quanto tempo? 4 anos? Ok. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e quanto vai ter de remuneração de pessoal. Então, exemplo, durante 4 anos, né, nós vamos nos propor bater, sei lá, 100 mil a pouco, 500 mil mensal de renda líquida. Aí, então, nesses 4 anos, se nós batermos 500 mil, o salário do servidor vai ser tanto, e vai ter que cumprir tais metas, então é isso que está sendo falado aqui pra gente. Certinho? Estou tentando parar de falar combinado, que não deve estar aguentando mais, né? Está virando uma muleta. Vamos lá. Olha aqui. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, o inciso 11 vai estar se referindo ao teto. Lembrando, teto salarial é o máximo que um servidor pode ganhar, certo? Então vamos lá. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio geral. Então, assim, esse teto salarial vai se aplicar também à sociedade de economia mista. Combinado? Eu estou aqui frisando poder parar de falar combinado. Enfim, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Ó. Artigo 88. A política de pessoal... Opa! Aqui, agora sim. A política de pessoal obedecerá a seguinte diretriz. O que está sendo falado aqui? Como que a prefeitura ela vai tratar os servidores. Tá? E alguns critérios que ela vai exigir a eles, critérios esses aqui, tem uma aqui falando de curso técnico, de qualificação técnica, que é muito importante, tá? Vamos lá. Olha aqui. Deixa eu até destacar alguns pontos aqui. Ó. Isso. Vou pegar aqui de amarelo. Vamos lá. Ó, política de pessoal e diretrizes, certo? Ok. Qual é? Primeiro delas, valorização e dignificação da função pública e do servidor, ou seja, quer tornar a função pública algo valorizado e digno. Ok. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor. Então isso aqui, ó, presta atenção, não é aperfeiçoamento da administração, é do servidor, porque nós estamos falando de quê? De política de pessoal. Então não faz sentido falar de pessoal e falar sobre a administração de uma forma geral. Então essa política aqui de valorização, por exemplo,
vai querer falar desse aperfeiçoamento do servidor, tá? Beleza, vamos lá. Inciso 3, né? Remuneração compatível com a complexidade. Isso daqui é muito, ultra, mega pau importante. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Então, a remuneração ela vai ser compatível com o quê? Com a complexidade, com a escolaridade, com a responsabilidade, né? Ou seja, o grau de importância que tem isso daqui. Então, nesse cenário, a remuneração, né, pelo menos em termos de lei, ela vai fazer jus a todas essas exigências. Na hora da prova, eles vão tirar, né, escolaridade, complexidade e vão deixar só essa questão das tarefas. Presta atenção nisso, porque vai estar errado. Então, remuneração é de acordo com a complexidade, de acordo com a quantidade de tarefas, de acordo também com o quê? Com a escolaridade. Beleza? Olha aqui, inciso 4. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para... Deixa eu destacar isso aqui. Tornar-se inapto, ou seja, ele não pode mais exercer, né? Então, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas do seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes até o final da sua vida? Não, até o definitivo aproveitamento em outro cargo. Então, nesse contexto aqui, ó, a lei falou se foi alguma doença adquirida durante o período de trabalho? Não falou. Então, obviamente, a banca pode querer colocar isso daqui. Doença causada pelo trabalho. Doença, acidente em ambiente de trabalho. Por aí vai, tá? Aqui só disse o quê? Acidente ou doença. E a pessoa ela vai receber o que ela já recebia até que ela seja aproveitada em outro cargo. Tá bom? Vamos lá então. Olha aqui. Isso daqui eu achei interessantíssimo, tá? Porque com certeza, deixa eu pegar aqui a caneta. Isso aqui com certeza é uma diferença do que eu já vi em âmbito de lei federal, tá? Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Já passou de meia hora de aula, né? Mas eu vou ser mais objetivo aqui. O que acontece? Os cargos, por exemplo, da técnico em seguridade social do INSS, é um cargo técnico, mas não tem nenhuma exigência técnica. A pessoa não precisa ser formada em técnico nenhum. No caso da prefeitura, ela faz essa exigência, tá bom? Então, por exemplo, técnico em segurança do trabalho. A pessoa precisa ter a qualificação de técnico em segurança do trabalho, por exemplo, para poder preencher o cargo. Então, fique muito atento, muito atenta com essa parte aqui, viu? Bora lá, olha aqui. Inciso 6, plano de seguridade social para o servidor e a sua família. Então, isso daqui, né, um plano de seguridade social, uma complementação ali para a pessoa ter algum amparo quando ela precisar, certo? Então, ok. Isso daqui, eu já estou quase terminando, mas essa parte aqui do artigo 89 vai ser o último que eu vou trabalhar com você. Ela é crucial. Isso daqui não gosta de cair em prova, não, só despenca, tá bom? Então, atenção a essa parte aqui que eu vou trabalhar com você. Olha aqui. Ao servidor da administração direta, autárquica e fundacional em exercício de mandato eletivo. Presta atenção, nós temos duas situações aqui, ó. Aqui. Ao servidor público, ou seja, a pessoa está ocupando um cargo lá, por exemplo, de médico. Só um exemplo. E ela ganhou, né, para um exercício de mandato eletivo. Ou seja, deixa eu trocar a cor, porque não te confunde. Isso, ó. Então a pessoa é um médico da prefeitura e ela ganhou a eleição e ela agora vai poder ocupar um cargo público. Então, exercício de mandato eletivo. O que acontece com essa pessoa? Vamos lá. Ó, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, na verdade aqui eles não colocaram distrital, eu que estou acostumado com a Constituição, né? Mas eles colocaram só federal ou estadual, tá?
Aí isso aqui pode ser até uma pegadinha, porque nesse cenário aqui não tem o distrital. Se aparecer distrital, então vai estar errado pra gente. Distrital é do Distrito Federal, DF, tá bom? Então olha aqui, ela vai ficar o quê? Afastada. Então o médico que ganhou, por exemplo, para deputado federal, ele vai ficar afastado do cargo e ali ele vai ficar com a remuneração do cargo eletivo. Viu? Aqui não dá opção de escolha, não. Então, eu sou médico, trabalho na prefeitura e ganhei para deputado estadual ou federal, o que acontece? Eu paro de atuar como médico na prefeitura e vou ocupar esse cargo aqui de deputado, certo? E eu vou pegar a remuneração do cargo de quem? De deputado, porque aqui não dá opção de escolha, tá bom? Show, vamos lá. É aqui, isso. Ó, investido no mandato de prefeito. Então vamos lá, agora deixa eu só ver as cores que eu estou usando. Isso, então é azul e roxo. Então vamos lá. Ó, se a pessoa for, né, investida no mandato de prefeito, o que acontece com ela? Ela fica afastada do cargo, será afastado, ok. Agora a diferença está aqui, ó. Facultado optar pela sua remuneração. Vamos lá. Eu sou médico e ganhei para prefeito de Montes Claros. O que acontece? Eu deixo o cargo de médico, vou ficar só sendo prefeito e eu vou poder optar se eu quero ganhar o que eu ganhava enquanto médico da prefeitura ou enquanto prefeito, tá? Eu imagino que o prefeito deve ganhar um pouquinho mais, né? Mas aí fica atento. E para prefeito vai ficar afastado, só que ele pode optar pela remuneração, certinho? Ok. Inciso 3, ó, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então vamos lá, vereador, aqui uma situação diferente, certo? Então vamos lá, aqui de azul, né? Isto, estou pegando de azul, Ó, então, vereador. O do vereador, a lógica é, tem compatibilidade de horário? Normalmente, para vereador, acontece que tem, tá? Normalmente, as reuniões da Câmara, elas acontecem à noite. Então, por exemplo, eu sou médico, né? E atendo meus pacientes lá durante o dia, manhã e tarde. E à noite, eu posso participar das reuniões, né? Da Câmara de Vereadores. Então, ótimo. Aí, o que acontece? Eu vou ficar com qual salário? Com os dois, porque você está trabalhando nos dois. Então, o que tem que ficar atento é o seguinte: a questão vai trazer, existe compatibilidade de horário? Existe. Então, se existir, vai ficar com os dois salários e vai atuar nos dois cargos. Combinado? Agora, e não havendo? Vamos seguindo aqui. Ó, sem prejuízo. Agora vamos. Vou pegar aqui de vermelho, ó. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. O que é isso? Lembra lá o prefeito? Ele não vai ficar afastado, ele não vai poder escolher pela remuneração? Vereador também. Se não houver compatibilidade de horário, ele, no meu caso, por exemplo, eu vou deixar de ser médico para ser vereador e aí eu vou optar pela remuneração maior, desde que não exista compatibilidade de horário, tá bom? Então, nesse cenário, eu vou querer a remuneração de vereador ou a de médico? Então, aqui é o que está sendo falado. Então, vamos fazer um resumão aqui, ó. Se a pessoa ela ganhou para cargos estaduais ou federais, o que acontece? Ela vai ficar afastada e vai receber a remuneração do cargo federal. Beleza. Se for para prefeito, a pessoa vai ficar afastada do cargo público, vai ficar só com o cargo eletivo e vai poder optar pela remuneração maior. Vereador. Existe compatibilidade de horário? Existe. Então ela vai poder ficar tanto com cargo eletivo quanto com cargo público. E vai receber pelas duas remunerações porque ela está trabalhando, né, dobrado. Agora, se não houver compatibilidade, o que acontece aqui? O vereador vai ficar afastado do cargo público e vai optar pela maior remuneração. Se é do cargo eletivo ou se é do cargo que ele exerce em âmbito municipal. Beleza? Isso aqui é importantíssimo. Tem que dominar isso para a prova, porque isso gosta muito de ser perguntado no âmbito da administração. Beleza? Olha aqui. Vamos seguindo aqui. Eu estou terminando. Ó, em qualquer caso que exija um afastamento para exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Aí não faz, né? A pessoa também não, ela deixa o cargo e vai querer ser promovida. Então, assim, ó, deixa eu pegar aqui de amarelo isso, ó. Então, o tempo de serviço será contado, porque também não faz sentido a pessoa estar afastada do cargo porque a legislação permite, o tempo de serviço dela não vai estar contado? Não. Então, vai estar contado como se ela estivesse trabalhando, certo? E aqui, nesse, deixa eu só dar um exemplo para você rapidinho. Ó. Quer ver? Vamos desenhar. Desenhar não, escrever isso aqui. Ó. Aqui, isso. Ó. Esse daqui é o servidor X, tá? Aí o que acontece? Ele estava trabalhando aqui, ele trabalhou durante 4 anos. 4 anos ele trabalhou, certo? Aí ele quis disputar as eleições para prefeito e ele ganhou. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Então, durante esses 4 anos aqui, esse servidor aqui, ele trabalhou como prefeito, tá bom? 4 anos como prefeito. O tempo dele de servidor vai contar? Vai. Então, olha cá. Vai contar como se ele tivesse o quê? O tempo todo trabalhando. Então, qual é o tempo trabalhado aqui no total? 8 anos. Isso daqui conta é o que? É o tempo de serviço. Tá? Agora, o que não conta é para promoção por merecimento. Porque como é que ele vai ser promovido sendo que ele não trabalhou? Tá? Então, atentos e atentas a essa parte aqui. Show? Qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários. Não se esqueça, viu? Deixa o like, se inscreva no canal. E daqui a pouco, já estou terminando, já tem um material especial que eu criei para você aí, que quer realmente revisar a matéria e dominar as questões de legislação, tá? Vamos lá, olha aqui. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, ou seja, o tempo de contribuição também vai ser contado, ok? Tempo de serviço, tempo de contribuição serão contados também, mesmo que o servidor, né, ele se afaste para a questão do cargo eletivo, tá? Então, olha aqui, eu já terminei e só quero te mostrar aqui rapidamente, ó, esse material que eu desenvolvi é um material de revisão e um de questões, tá bom? Por quê? Porque eu estou vendo que nessa reta final a gente precisa ser mais assertivo no que a gente está revisando, não é? Porque o tempo é curto e o que eu fiz? Pensando nisso, né? Madrugadas adentro, aí onde eu estou com Maria Tereza, eu resolvi fazer alguns materiais aqui para a gente. Ó, deixa eu mostrar para você. Isso, vamos lá, aqui, captura de janela. Não, captura de tela. Isto. Pode ser isso aqui. Ok. Isso. Agora você está vendo aqui. Isto. Muito bom. Agora você está vendo aqui a minha janela. Não, aqui. Vamos lá rapidinho, ó. Isto. Aqui. Aqui, isso, agora sim, captura de tela. Então aqui, ó, agora você está vendo, né, a minha tela. Então aqui eu fiz 2 materiais para gente, ó. Esse primeiro, chamado de revisão turbo, onde eu coloquei aqui nele pegadinhas, macetes, esquemas mesmo. E aqui, ó, o que eu tenho? Tá tudo organizado, tudo, que basta você clicar, por exemplo, já vai direto. Tá? Então aqui tem a explicação da norma, o comentário, o macete, e eu fiz isso com base em quê? Na lei orgânica e no estatuto, não, no código de ética. É tanta legislação, deixa eu voltar aqui para mim. Isto aqui. Então, o que eu montei aqui? Agora sim, eu fiz isso para que você consiga entender a legislação de forma mais simples e eficiente, focando nos temas mais relevantes. Por exemplo, no caso da lei orgânica, né, que tem aqui na revisão turbo, aqui eu tenho a administração pública, aqui eu tenho o poder executivo, que é quem está convocando esse concurso e tem grande chance de cair alguma questão sobre o poder executivo, e também sobre a questão da área da saúde.
Então, dentro dessa revisão, você vai conseguir entender. Te garanto que você vai dominar esses temas de uma forma bem simples mesmo e direta, com foco na memorização. E desta forma você vai conseguir avançar no seu estudo, principalmente nessa reta final aqui que vocês estão mais precisando dominar alguns temas específicos. Então eu tenho certeza que com esses dois materiais, Revisão Turbo e as 50 questões comentadas alternativa por alternativa onde eu fiz, né, são questões autorais, mesmo porque existem poucas questões da Cotec sobre os temas. Então eu fui ali pensando mesmo, pegando a questão e sobre direito, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque já são muitos anos de experiência. As questões de direito só vão inverter alguns termos, tá? As bancas vão cobrar, são essas formas que as bancas têm para poder cobrar questões de direito. Então, assim, tem esse link, esses dois materiais, mais um bônus, que é um resumo da revisão Turbo. São 20 páginas ali para você, na semana de prova, ficar lendo mesmo e memorizar. O que acontece? Esses dois materiais apenas por R$ 29,90. São basicamente 3 materiais por R$ 29,90, tá bom? Preço muito acessível para poder te ajudar. O link está na descrição para que você possa clicar lá e automaticamente comprando você já consegue fazer o download, tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, que é uma honra ter você aqui, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, valeu!